Oi gente, tudo bom? Esse vídeo eu vou tentar fazer um vídeo um pouco diferente dos demais que eu faço aqui no canal, embora vai ter mais ou menos a mesma temática, mais ou menos o mesmo ritmo. Tenho pensado muito de uma forma, um projeto, alguma forma de contribuir com os leitores, com os estudantes, especialmente o pessoal que vai prestar o Enem esse ano. Eu não sou professora, embora eu tenha começado a estudar letras, eu sou jornalista, mas eu sou realmente muito entusiasta com relação à literatura, eu sou uma grande leitora, eu escrevo também, e uma das coisas que eu quis ao começar a estudar letras foi justamente me especializar nos estudos de literatura, que é uma coisa que eu realmente gosto. Então, independentemente de qualquer tipo de formação, eu já gosto muito de ler e pesquisar muito sobre gêneros literários, estilos literários e tudo mais. Então, aos poucos, né, em alguns vídeos específicos, eu vou tentar trazer algumas coisas um pouco mais técnicas, um pouco mais voltadas ao clássico, até porque atualmente a gente está numa discussão, a gente tem duas vertentes de pessoas, de grupos de especialistas que apoiam a decisão de continuar a aplicação do Enem nesse ano de 2020, apesar dessa situação emergencial que a gente está da pandemia do Covid-19. Eu espero que, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, daqui a alguns anos, espero que poucos anos mais para frente, isso tenha passado, isso não seja mais realidade, assim espero. Mas atualmente a gente está com essa situação e a gente tem uma outra vertente que, assim como eu, entende que o Enem deveria ser sim adiado, e eu entendo que isso deveria acontecer por dois motivos, e um deles foi o que me motivou a querer fazer esse vídeo. Um deles é a questão de fato que a gente mora num país em que o acesso à informática, o acesso à informação de uma forma geral, o acesso à internet é muito restrito. A gente está falando de um país que pouquíssimos estudantes têm a capacidade de ter acesso àquelas informações em EAD, em educação à distância, que estão sendo oferecidas para eles, isso quando estão sendo oferecidas. E deixando isso de segundo plano nesse momento, o que me preocupa também muito é a questão de que nem todos os estudantes têm aquela facilidade de aprender através somente da leitura. A gente sabe, e existem estudos que provam, as pessoas têm vários tipos de formas de aprendizado. Então tem aquelas pessoas que têm facilidade em ver o texto, ler e já assimilar. Tem gente que precisa de uma explicação interpessoal, tem gente que precisa de um outro tipo de explicação, uma coisa muito mais lúdica, tem gente que tem memória fotográfica, tem gente que não tem. Enfim, a gente está falando de um universo em que existem diversos tipos de pessoas e diversos tipos de formas de assimilar o conteúdo. Então, a partir do momento que muitos desses estudantes só estão recebendo material escrito através de aulas em EAD, que ainda assim são poucos alunos que têm acesso a isso, pela questão que eu falei agora há pouco da falta de acesso à internet, uma das coisas que me bateu muito, e eu nem muito pensando, é utilizar o espaço que eu tenho, a facilidade que eu acredito que eu tenho para entender certas coisas, o tipo de estudo que eu já fiz em várias questões de literatura, para trazer isso para o canal, especialmente porque eu gosto muito. É um assunto que realmente me dá prazer, é um assunto que me deixa muito feliz. Eu adoro fazer palestra em escola e realmente sabe conversar com o jovem. O jovem é meu público-alvo nos meus livros, eu sou escritora, eu escrevo para o jovem, então eu achei nada mais justo do que, além de só militar na internet, falar o Enem, vim aqui fazer algo muito mais efetivo, muito mais prático. Então eu vou tentar, ao longo das semanas, sei lá, talvez de 2 em 2 semanas, fazer uma grande pesquisa, reler vários clássicos, especialmente os que eu gosto e os que são mais comuns de cair em vestibulares públicos, de faculdades públicas, e no Enem, para trazer aqui pra gente dissecar e conversar, bater um papo, como eu faço geralmente as resenhas aqui no canal. Em resumo, o que eu vou tentar trazer aqui é um papo gostoso, mas muito informativo sobre materiais literários que são geralmente alvos, que são geralmente focos da parte de literatura nas provas mais comuns, como FUVEST, Enem e tudo mais, especialmente o Enem. Então, para começar, não poderia ser uma escolha melhor do que o Dom Casmurro, do Machado de Assis, que está na minha lista de, acho que talvez nos meus 10 preferidos. De verdade, é uma obra que eu gostei muito, eu li há muitos anos, eu li 2 vezes,
Agora, para poder fazer o vídeo, eu dei uma relida, assim, algumas partes, assim, que eu já tinha grifado. Mas eu li, realmente, completo 2 vezes. Uma na época do meu vestibular, então, lá em 2002, 2003. E outra muitos anos depois, já com cabeça mais feita, já sem os preconceitos definidos, porque ainda tem essa questão, além da dificuldade de acesso e tudo mais, ainda existe a questão de que existe um preconceito, né, já formado, um preconceito com o tipo de literatura que são geralmente essas que caem em provas assim. Geralmente são literaturas clássicas, que tem um tipo de escrita diferenciado, enfim. Então, livre de todos esses preconceitos, eu li o livro e tive uma visão completamente diferente do que eu tive na época do meu vestibular. Então, eu vou tentar, de uma forma geral, nesse vídeo, além de trazer informações, como eu comentei, técnicas, informações que vão ser úteis para utilizarem em provas, mas muito mais do que isso, eu quero fazer você que está assistindo entender que esses livros são bons, esses livros são gostosos de ler. O que eu quero fazer é te incentivar a querer ler esses livros. Então não entenda isso como uma forma de você trocar uma coisa por outra, não. Veja esses vídeos, entenda o conceito, entenda todo o universo em volta, porque a literatura muitas vezes está muito além do que está ali nas letras, nas páginas. Ela às vezes reflete muitas coisas que está na sociedade, às vezes uma palavra ali significa uma outra coisa, e aí entendendo tudo isso eu tenho certeza que vai instigar você a querer ler história, vai pelo menos te deixar mais curioso. Então eu vou tentar fazer isso. Desculpa essa introdução grande, mas eu precisava dar um parâmetro geral do que eu ia falar aqui e vamos começar a falar um pouquinho de Dom Casmurro de Machado de Assis. Dom Casmurro é um clássico da língua portuguesa, foi lançado em 1899 e ele trata de uma história que é ambientalizada no Segundo Império, então, ou seja, um pouquinho antes de 1900. A história em si é uma história banal, tanto que sempre que te perguntarem qual é o grande valor realmente de Dom Casmurro, é mais da forma que ele foi contado. Então, a forma que a história é narrada, a forma que a história é contada, porque de tudo ser contado daquela forma é realmente o valor da obra. Porque a história em si é uma história simples, que é o seguinte, vou fazer um resumo da história para vocês entenderem. E vai conter spoilers, porque a gente está falando de um livro que eu tô querendo fazer com que você entenda a importância dele para a literatura, para você prestar uma prova e tudo mais. Então, desapega de spoilers, ok? Vamos definir isso. Então, vamos lá. A história de Dom Casmurro é a seguinte. O personagem principal é o Bento, que ele passa por outras fases em que ele também foi chamado de Bentinho, e ele atualmente tem o apelido de Dom Casmurro. Casmurro é uma pessoa introspectiva, uma pessoa meio rabugenta, uma pessoa não muito amigável, e geralmente uma pessoa que não conversa muito, uma pessoa casmurra. E aí ele pegou esse apelido, né, ele recebeu esse apelido por um poeta num trem, que acabou fazendo uma piadinha nesse sentido, porque ele era muito fechado, e aí os vizinhos, as pessoas acabaram chamando ele assim. Isso já com quase 60 anos. Então a história ela não é linear, ou seja, ela tem um tempo cronológico psicológico. Então o narrador, ele conta através das memórias dele. Então às vezes ele está contando coisas do presente, às vezes coisas do passado. Então ele não tem uma linha linear realmente cronológica da história. E o Bento, que é o Dom Casmurro, ele tá com quase 60 anos e ele começa a contar pra gente tudo o que aconteceu com a vida dele, começando na adolescência. Então ele começa a contar na época que ele era conhecido como Bentinho. Então aos 15 anos de idade, ele morava com a mãe e ele estava na iminência de chegar numa idade em que a mãe tinha que cumprir uma promessa que ela fez. Ela perdeu uma criança há muitos anos antes e prometeu, fez uma promessa, né, divina, que o filho dela, se ele sobrevivesse à próxima gravidez, que ela ia torná-lo padre. Então ele seria enviado para seminário, ele seria um seminarista. E ele não quer, né? Especialmente porque nesse período ele começa a interagir com a vizinha dele, que é a Capitolina, ou seja, a Capitu. Vocês já ouviram falar sobre Capitu, Olhos de Ressaca? Se você não ouviu, a gente vai falar muito sobre isso aqui. É uma personagem muito clássica da literatura, especialmente por várias questões que a gente vai tratar aqui também. E ele conhece a Capitu, que tem 1 ano a menos que ele, e ele começa a perceber que ele realmente está apaixonado. E a partir de então ele começa a relatar várias coisas
de personalidade dela. Ele relata ela como uma pessoa de personalidade forte, dissimulada, uma pessoa esperta, ardilosa, e os olhos de ressaca que falam é os olhos de cigana ubíqua, né? De uma cigana sorrateira, de uma pessoa... Realmente a ideia que ele tenta passar é que ela tem um quê de dissimulado, um quê de esperteza, que é uma coisa que ele não tem. Ele acaba indo realmente para seminário, ele não consegue fugir desse destino, e lá ele conhece um dos personagens também que vai ter uma grande importância para a trama, que é o Escobar. Vira um grande amigo dele, e é justamente esse amigo dele, durante essas aulas no seminário, que dá a solução para o problema dele. Ele explica que como a mãe do Bentinho jurou para Deus que tornaria um rapaz padre, se caso o filho dele vivesse, não precisaria ser necessariamente ele. Então eles enviam um negro no lugar dele, ele sim viraria padre, e aí o Bentinho começou a estudar Direito, e logo depois que ele sai da faculdade de Direito, ele encontra de volta a Capitu e eles acabam se casando. Depois disso, mostra a relação entre os dois casais, que é a Capitu e o Bento, e mais o Escobar, que é aquele amigo dele da época do seminário, com a melhor amiga da Capitu. Eles acabam se casando. E aí começa um outro dilema. A Capitu tenta engravidar e começa a ter problemas com isso. Ela não engravida de primeira. E esse casal de amigos deles, o Escobar e a melhor amiga da Capitu, acabam tendo uma menina que eles colocam o nome de Capitolina. Por causa disso, dessa homenagem que eles fizeram a ela, uns anos depois a Capitu engravida e dá o nome do filho dela de Ezequiel, que é o nome do Escobar. Escobar é o sobrenome dele. E a partir daí, depois do nascimento do Ezequiel, muita coisa acaba mudando na cabeça do Bento. Ele começa a desconfiar de muitas coisas, muitas atitudes da Capitu. Nesse interim, o Escobar acaba falecendo, ele acaba se afogando um dia que ele vai nadar. E durante o enterro a Capitu chora muito, ele começa a notar que o Ezequiel, que é o filho deles, tem alguns trejeitos do amigo Escobar, então ele começa a criar na cabeça dele que a Capitu o traiu com o Escobar. E isso fica muito claro na cabeça dele, ele fica realmente muito fascinado com essa ideia, e isso começa a beirar, inclusive, a loucura, os ciúmes doentio. O Bento, ele não consegue mudar isso na cabeça dele, ele continua desconfiando da Capitu, mesmo após a morte do amigo dele. E aí, quase na parte final assim, do livro, ele acaba exilando a esposa, a Capitu, e o filho Ezequiel. Ele deixa eles na Europa, onde a Capitu acaba falecendo. E ele morando no Brasil, sozinho, ele acaba virando cada vez mais o personagem central da trama, que é o Dom Casmurro. E aí, depois de muitos anos da morte da mãe, o Ezequiel volta tentando criar se reconectar com o pai, e acaba não rolando. Depois ele acaba indo embora e falece também, assim como a mãe dele. E o livro acaba na forma que começou, com o Dom Casmurro, já com esse apelido de Dom Casmurro, beirando os seus 60 anos, falando como foi a vida dele, mostrando a vida dele solitária, porque os ciúmes dele levou a essa situação final. Em resumo, a trama é essa. A trama é muito simples. O que é muito comum de quem estuda Dom Casmurro, quem estuda Machado de Assis, é se focar muito mais na forma como as coisas são narradas, e não na história em si. Então a história, como eu comentei, é o de menos nessa situação. A chave para compreender a história de Dom Casmurro, de Machado de Assis, é você ter em mente que o narrador é um narrador não confiável. Quem conta a história de Dom Casmurro é o próprio Dom Casmurro, ou seja, é o Bentinho, é o Bento. Ele conta toda a trajetória dele até chegar naquele momento final. Então não confunda o autor com o narrador. O Machado de Assis, ele dá a entender todo momento essa dúvida. Ele quer realmente te colocar na dúvida se tudo aquilo que está sendo passado na história é de fato verdade ou não. O narrador, ele tem a visão, na verdade, ele tenta convencer a pessoa que está acompanhando aquela história
de que tudo que ele fez foi justificável. Tanto é que nos momentos que ele volta para o passado, ele conta como era Capitu na adolescência, uma das coisas que eu até comentei no começo é ele deixar bem claro essas características de que ela é dissimulada, de que ela fazia muitas coisas para ajudá-lo a não entrar no seminário, que ela mentia para os pais quando eles se beijaram, ela forjou uma mentira para poder não ser pega. Então ele tenta mostrar para você, leitor, que a Capitu não é confiável, só que essa é a visão dele. E tudo que é passado na trama é como se fosse uma forma de remissão dele. É como se, de alguma forma, ele também não confiasse 100% no que tinha na mente dele, nas dúvidas que ele tinha, de todas as desconfianças, e ele queria que alguém entendesse o lado dele. Até porque ele é o Dom Casmurro, ou seja, ele é casmurro, ele é introspectivo, ele não fala com as pessoas. Então, aquele papel onde ele está contando aquela história é realmente a testemunha dele, são os ouvidos para quem ele está contando toda a história. Então, a cada palavra que ele conta, a ideia é que o leitor fique desconfiado. Uma coisa muito importante também a se destacar sobre a obra é que Dom Casmurro faz parte de uma linha, de uma vertente de literatura que o Machado de Assis começou a escrever, chamada realismo. Então, as obras anteriores dele, a maioria delas, tinha como perfil romantismo. Para entender, é mais ou menos o seguinte: na linha do romantismo, todas as partes de sentimentalismos, de relações interpessoais, de sentimentos, é tratada de uma forma realmente sentimental, uma forma quase lúdica. No caso do realismo, a gente analisa essas questões muito mais objetivamente. Então ele é carregado de ironia, ele é carregado de perfis realmente psicológicos das pessoas. Então você percebe, claro, existe ainda alguns preceitos do romantismo, existem estudos que mostram que o Dom Casmurro ainda tinha algumas ligações com a vertente anterior, que era o romantismo, até porque existe toda uma descrição da Capitu, daquela questão do sentimentalismo, que de fato Bentinho amava a Capitu, mas de uma forma geral toda a história ela segue uma linha muito mais realista, muito mais irônica, muito mais crua, muito mais verdadeira sobre as situações. Além de Dom Casmurro, também, que até é considerado por alguns críticos, não pelo autor, um trio de obras na linha do realismo, do autor também entram Quincas Bordas e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também são outras obras também que seguem essa linha do realismo. Dentro da obra a gente conta com várias inserções de opiniões do autor. Do narrador. Nunca confunda, o autor não é o narrador da história, o narrador é o Bento. É aquele personagem que eu comentei que você tem que sempre desconfiar. Ele não é um narrador confiável. Então, em diversos momentos da obra, o Bento ele entra com outros assuntos, são chamados de digressões, ou seja, são interrupções ao longo da trama em que o Bentinho, né, ele acaba entrando e tenta adicionar comentários. Então, por exemplo, às vezes ele está contando aquela história e no meio ele acaba citando uma leitura que ele fez de Otelo, por exemplo, e várias citações, inclusive, de outras obras que ele comenta dentro da obra dele, são sempre relacionadas a histórias clássicas e famosas mundialmente, em que as mulheres são sempre as causadoras de uma grande tragédia. Então, por exemplo, de Otelo é uma história muito clássica de Shakespeare, que mostra também essa questão dos ciúmes. Então, a mulher traía ou não traía o protagonista, e esse ciúmes doentio levou a várias questões trágicas no relacionamento do casal. E propositalmente ele coloca isso na trama. Lembra que eu comentei que a obra inteira é uma forma de justificativa do Bentinho, de toda a atitude que ele teve, do abandono que ele teve com a Capitu, do não reconhecimento do filho dele e tudo mais, é uma forma de justificar. Então, ao longo da história, ele vai colocando essas intromissões como se fosse assim, linhas de pensamento que ele tem na hora, ele vai lembrando e vai acrescentando. Isso também é uma característica muito forte da obra. A obra ela é basicamente dividida em 3 partes. Os 2 primeiros capítulos, 1 e o 2, é o Bentinho voltando na mente ao período do passado, na época que ele tinha 15 anos, e ele começa a situar o leitor
ele começa a ambientalizar toda a história. Então no primeiro capítulo ele explica um pouco da casa, como era aquele ambiente onde ele morava. Ele começa depois no próximo explicar um pouquinho como é estruturada a família dele, porque o Bento, ele sempre veio de uma família muito rica. O pai dele é falecido, mas o pai dele era um deputado, um fazendeiro, então ele tem um perfil realmente elitista. E isso também é uma das coisas que são mostradas pelo Machado de Assis na obra, uma crítica social e um retrato bem fiel de como seria a elite do Rio de Janeiro naquela época. E o Bentinho, ele faz o contraste à família vizinha, que é a família da Capitu, que é filha de um funcionário público, é uma família muito mais simples, muito mais pobre. E depois, a partir do terceiro capítulo, na verdade, entre o capítulo 3 e o capítulo 97, a gente tem o período em que mostra essa trama que eu comentei, de que o Bentinho, ele foi prometido para o seminário e ele tenta sair daquela promessa, não se tornar padre, porque ele quer casar com a Capitu, que ele considera o amor da vida dele. E todo aquele momento em que ele interage com a Capitu e aquelas primeiras interações realmente entre os dois. Esse período do capítulo 3 ao capítulo 97. E do capítulo 98 ao 146, ou seja, um trecho bem menor do que essa primeira parte, é passado toda essa trama que mostra os ciúmes do Bentinho, essa questão dele não acreditar na Capitu, achar que o filho dele, o Ezequiel, é filho do Escobar, que é o amigo falecido dele. Toda essa parte dos ciúmes, do abandono dele, né, da Capitu, de largar a Capitu na Europa junto com o filho, depois mais pra frente ele renegar o filho já adulto, que quando foi procurá-lo. Todo esse período é passado entre esse trechinho do capítulo 97 ao 146. E aí depois os dois últimos capítulos finais é a conclusão da obra. Então, essencialmente, a trama toda, basicamente, a grande parte dela é o período da adolescência, é o período do início, né, da maturidade dele, é aquele período antes dele casar com a Capitu. Então, ele faz justamente nesse livro a conexão entre a velhice e a juventude. Esse é o foco dele, da trama. Ele quer justificar todas as atitudes dele do presente, ou seja, dele idoso, com as atitudes que ele tomou ao longo da adolescência e, mais do que isso, com as atitudes tomadas pela Capitu, que ele acredita que foram exemplos, foram indícios do que ela seria mais para frente. Inclusive, em vários momentos do livro, ele se questiona se a Capitu, que morava lá naquela rua de Mata-Cavalos, naquele bairro, é a mesma Capitu que no final da vida ele abandonou na Europa, porque ele não confiava mais nela, se aquela é a mesma Capitu ou se aconteceu algo durante o casamento deles, durante a relação deles, que fez com que ela mudasse de alguma forma. E ele tenta colocar isso na cabeça do leitor também, essa dúvida. A obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, também é considerada por algumas pessoas, uma certa vertente, como uma obra policial, porque a ideia é que realmente o leitor se baseie em várias pistas que são dadas ao longo da trama, através do próprio narrador, que é o personagem principal da história, e você tentar entender realmente o que acontece. Tanto que tem várias pessoas que acreditam, vários inclusive especialistas em literatura e na obra de Dom Casmurro, que acredita que existia um certo sentimento romântico entre o Dom Casmurro, né, o Bentinho, e o Escobar, que era esse amigo que ele tinha ciúmes com a Capitu, que na verdade os ciúmes não seria especificamente da Capitu, e sim do Escobar. Isso vem de diversas pistas que são jogadas ao longo da trama. Isso é interpretativo e provavelmente essa foi a intenção de fato do livro do Machado de Assis, essa foi a intenção do autor, de realmente ser interpretativo, porque não é dada uma resposta final. Você lê o último capítulo e você não entende realmente se houve ou não uma traição, se, por exemplo, o Ezequiel, que é o filho, se realmente ele é filho do Bento ou filho do Escobar, como ele desconfia. Entre outras coisas, existe a dúvida realmente da Capitu, se ela traiu ou não. O próprio Bentinho, que eu comentei que ele não é um narrador confiável, em vários momentos ele mesmo se descreve como uma personalidade fraca, ele mesmo se descreve como uma pessoa influenciável, ele mesmo se descreve também como uma pessoa ciumenta. Tem trechos do livro em que ele, num período que ele estava no seminário, ele liga, na verdade ele entra em contato e uma das pessoas que mora na casa da mãe dele comenta que a Capitu tá toda espivitada, só vai se acalmar quando casar. Então ali já mostra indícios dos ciúmes do Bentinho, né? Ele tem aquela coisa de posse, ele precisa ter a Capitu.
Tanto é que ele faz todas as coisas que ele faz, de fugir do seminário e tudo mais, não é porque ele não quer ser padre, é porque ele quer a Capitu. Então ele dá muitos indícios de que ele é uma pessoa muito imaginativa. Em diversos momentos na trama também mostra essa questão da imaginação muito aflorada do Bento. E isso também é um indício que o autor, não o narrador, o autor colocou pra gente também duvidar desse narrador. Então é de fato uma obra que te faz pensar, é uma obra que não te dá as coisas mastigadas em nenhum momento, até porque ele não te dá uma resposta final. E essa é a principal característica do livro. Resumindo, a obra Dom Casmurro, ela foi escrita foi publicada em 1899 pelo Machado de Assis, que é um grande autor nacional, que ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, inclusive ele é um presidente vitalício da Academia, era um brasileiro negro. Ele foi órfão e cresceu muito. Primeiro que ele tinha realmente esse talento e essa vontade de ingressar na literatura, e ele depois se tornou um funcionário público, que na época era algo que alcançava um certo poder, né? E aí ele começou a crescer muito nessa área pública, casou com uma portuguesa que tinha um pouco mais de acesso a essas coisas, isso também facilitou muito. A obra Dom Casmurro, ela tem essa vertente realista, ela não é da fase de romantismo do Machado de Assis, embora, como ela pegou essa transição, ela tenha alguns elementos do romantismo também, embora ela seja essencialmente uma obra realista. O realismo, como eu comentei, está caracterizado especialmente na análise objetiva dos fatos, nos retratos psicológicos dos personagens, na ironia implantada na obra. Não é aquela obra romanceada. Essa novela é uma história de amor. Você vai ler uma história sobre o amor, que é uma coisa completamente diferente. Bom, gente, em resumo foi isso. Dom Casmurro, de fato, é uma das minhas obras preferidas, já comentei isso. É um livro fácil de ler, é um livro rápido, porque apesar de ele ter 148 capítulos, são capítulos muito curtos. Tanto que é uma das características também da obra. São capítulos curtos, rápidos, eles focam em algumas ações e já partem para uma próxima ação, um próximo capítulo. Então, dentre esses livros de literatura clássica, muitos deles também que são muito utilizados nessas listas de livros das partes de literatura realmente, das provas como Enem, FUVEST e outras mais, é um dos livros mais, na minha opinião, mais fáceis de ser lidos. Para você que quer ingressar nessa área de leitura de clássicos, eu recomendo, especialmente porque é uma obra muito boa, é uma obra tecnicamente muito boa, por N questões, todas elas eu tentei salientar aqui no vídeo, mas também porque é uma história gostosa, é um livro muito bom de ler e é uma trama que eu tenho certeza que vai te prender. Então dê uma chance a Dom Casmurro, eu espero que toda essa apresentação que eu fiz, tentei fazer uma apresentação bem completa da obra, tenha te instigado a ler, esse é o meu objetivo, e tenha tirado algumas dúvidas. Como eu comentei no início, uma das minhas maiores motivações de fazer os vídeos aqui de fato, nesse caso, né, dos vídeos focados em obras literárias clássicas que caem em provas, é fazer com que isso gere uma discussão, que de repente você que vê esse vídeo entenda algumas questões que você não estava entendendo através só da leitura, porque de repente é preciso você ter uma orientação, alguém te explicando alguma coisa para você entender e assimilar melhor o trabalho. Eu não sou a pessoa mais entendida sobre o assunto, talvez eu tenha falado alguma coisa que não esteja correta, embora eu tenha pesquisado bastante, mas de repente você pensa de alguma forma, entende alguma coisa diferente, comenta aqui embaixo, a gente está aberto a discussões. Literatura também é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado da minha humilde contribuição para isso. Eu prometo que nas próximas semanas eu vou trazer outros. Eu já comprei o e-book da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que é um livro que eu ainda não li, então vai ser interessante também fazer esse estudo da obra, a leitura em tempo real, e provavelmente deve ser um dos próximos que eu vou comentar aqui e vai ser também parte desse programa, desse projeto. Então, se vocês tiverem até uma sugestão de nome desse projeto Enem aqui do canal, comente aqui pra mim, também me sugira isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo, se inscreva no canal. Além desses vídeos, assim, se você chegou aqui de paraquedas, eu falo muito sobre literatura contemporânea, a gente conversa muito aqui sobre filmes, seriados, então se você gosta de cultura pop de uma forma geral, se inscreva aqui no canal, dê like, comente, compartilhe.
E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo. E boa sorte no Enem. Se bem que adiem o Enem, por favor, né? Beijo.